Falso 9. Seja bem-vindo, prazer receber você aqui no Terraço Podcast, meu irmão. Satisfação a minha, obrigado pelo convite. Caramba, bacana demais, Falso 9, gente. Mas antes a gente vai saber quem é esse Falso 9, que virou Falso 9. Na verdade, Billy Lima. Conta pra gente um pouco, quem é o Billy Lima? Pois é, né, cara, o Billy Lima foi um garoto sonhador, como todas as crianças, que quando vê a primeira bola, né, já sonha em ser um jogador de futebol. Como você até disse aí, eu queria ser um jogador, eu sonhei com isso. Eu não consegui ser um jogador profissional, mas estive sempre cercado e rodeado pelo esporte, porque quando eu morei no Espírito Santo, por exemplo, eu trabalhava vendendo picolé no estádio, então eu tinha acesso aos jogos de futebol quando eu tinha 10, 11 anos de idade. E aquilo me dava aquela vontade, de falar assim, um dia eu vou ser um jogador. Eu não consegui ser um jogador de futebol, mas virei um jornalista esportivo, fiz grandes coberturas esportivas, principalmente de futebol, vôlei, fiz cobertura de UFC, cobertura Caramba. internacional de UFC, e outros eventos grandes, né, como visita de presidente da República, e várias pautas, sul-americano, mundial de vôlei e por aí. Mas nós vamos detalhadamente explicar toda essa história do Billy Lima. Aquele arrasta pra trás. Billy, você nasceu aonde? É filho de quem o Billy? Qual que é o nome do seu pai? Eu vi que no release aqui é mineiro lá de Carlos Chagas. Pois é, cara, eu nasci em Caravelas, na Bahia. Caravelas. É curioso, né, que na época meu pai morava em Caravelas, ele é mineiro de Carlos Chagas. Como é que chamava o paizão? Laudeni. Chama? Eles são vivos ainda, graças a Deus. Sou Laudeni. Isso, aí eu nasci em Caravelas, só que meu pai trabalhava no Espírito Santo, né, numa fábrica de papel e celulose, muito famosa lá em Aracruz. E sua mãezona? E minha mãe, ela é de Itapebi, fica na região sul da Bahia, mais ou menos. Qual que é o nome da mamãe? Marisete. Marisete. Dona Marisete, beijo pra senhora, viu? Também pro paizão aí. E esse cara sonhador, o Billy, é filho único? Não, eu tenho mais uma irmã e mais 2 irmãos. E mais os nomes? novos. Lucinéia, Claudeni e Elias. Isso. Lucinéia, Claudeni e Elias. Então são 4 pessoas lá. São 4 pessoas. Você é o mais novo, não, né? Eu sou mais velho. Mais velho? Eu sou mais Com essa velho. cara de menino? Você tá vê, tomando né? formol, hein? Tá dormindo no formol. Pois é. Tá né, bem cara? demais, viu, Billy? Parabéns. É o que o esporte nos proporciona, tá vendo? Verdade. Você pratica o esporte, você mantém seu corpo, sua mente mais jovem. Como é que foi a infância lá em Caravelas? Como é que aconteceu, assim? Os seus pais, você falou que seu pai é mineiro, sua mãe é baiana. Onde que aconteceu esse enlace matrimonial? Como que conheceram e foram lá pra Caravelas, onde nasceu nosso Billy? Pois é, cara, essa parte da época do casamento deles, eu não sei muito detalhar. Uhum. Mas eu sei que na época os meus avós, por parte de pai, compraram fazenda lá no sul da Bahia na época, em Caravelas, e meu pai foi pra lá e ele conheceu minha mãe. Não sei onde conheceram, né? Mas aí eu nasci em Caravelas, mas não vivi em Caravelas. Pra você ter uma ideia, eu fui em Caravelas uma vez. Sério? Uma vez. Achei que você tinha uma infância lá de correria e tudo. Não, buscar uma segunda via de certidão de nascimento, pra você ter uma ideia. Porque minha infância toda foi no Espírito Santo, onde meu pai trabalhava e minha mãe, né? Então eles vieram de Caravelas para o Espírito Santo. Isso. E aí lá que a vida da família deu aquela fluida. Exatamente. Então vão de Caravelas para o Espírito Santo. Exato. Lá no Espírito Santo, como é que foi a infância do Billy? Com os 3 irmãos lá, como é que era a correria? Conta um pouco da sua infância aí. Gostava de brincar de quê? Não, lá era a infância tranquila, isso em 1987, que eu recordo assim, quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, daí pra cá. A minha primeira vez na escola, eu lembro disso. Lá eu gostava muito de futebol, como todo mundo. E eu praticava também atletismo, né? Corredor. Mas gostava de saltos, essas coisas assim. E como toda criança daquela época, sempre tinha aquele empecilho dos pais de negócio de futebol não dá certo, vai estudar. E eu acho que isso também deu uma acanhada, né, na minha sequência na carreira para ser um jogador de futebol. E eu gostava muito de praticar esporte na escola, educação física, então para mim era a parte favorita e preferida. eu amava demais. E com os irmãos lá, teve alguém que quis enveredar? As meninas praticavam outro esporte, mas o outro irmão que você tem? Mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos, eles gostavam de futebol?
Não, eles até jogam futebol assim, mas nunca foram muito para esse lado do futebol. Um, ele é instrumentador neurocirúrgico da área Que bacana, na área de de saúde. medicina, né, na Aham. área de saúde. O outro é administrador de empresas e minha irmã é uma professora. Bacana. Né? Minha mãe também trabalhou muitos anos em escola, meu pai já aposentou também. Meu pai foi guarda civil, aposentou também. Então o Billy é aquele que acordava jogando bola, dormia jogando bola É, e ainda tinha que tomar um couro pra ir tomar banho. Porque chegava todo exatamente. suado e Exatamente. aquela marca no pescoço e a mãe, já tomei banho, tomei nada, aquele pé preto. E interessante que depois que eu fui embora do Espírito Santo para Bahia, eu acho que eu cheguei na Bahia com uns 13 anos de idade, mais ou menos. Foi a época que eu mais joguei futebol. Família completa, sou do Espírito Santo. E foi Pra Bahia também. Retornou para Bahia. Aí nós... Aí já voltou pra Itapebi Não, aí ou voltou pra para uma Caravelas? cidade chamada Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Que é próximo, né? Sim. E nessa época, foi a época que eu mais joguei bola, que eu joguei em times, eu joguei na Portuguesa de Tabatã, no Bahia de Tabatã. Então você, Joguei em escolinhas. então você sempre buscou ser profissional de Jogava- futebol, era Isso. federado, jogava nas Disputava as escolinhas. competições regionais, municipais. E jogava também brincando todo dia. Todo dia eu jogava bola. Ah, dá pra ver Todo nos vídeos dia. que o Billy tem uma habilidade assim daquelas. Mas aí, Billy, como toda criança, mãe e pai falou, Billy, vai estudar, vamos estudar. Vamos saber do Billy na escola aí da primeira à quarta série. Foi bem na aula ou só em educação física? Não, eu era um bom aluno. Era eu um bom era um aluno, bom Billy? aluno, só tirava nota boa. A minha média era sempre 8, 9, 10. Bagunceiro? 8, 9, 10. Bagunçava, só que eu era inteligente. É, Eu era inteligente, eu até comentei com os amigos uma vez que é uma coisa que eu nem aconselho ninguém fazer. Eu não copiava nada. Copiava nada. Só que quando a professora estava explicando ou o professor, eu ficava assim, ó. antenado. Aí ele dava a prova, eu era x, tudo certo. Caramba. Porque Boa memória, hein? eu não tinha o gosto por copiar demais, encher caderno igual era antigamente. Só que eu gostava de prestar atenção. E você sabe que quando você aprende mesmo, a sua memória ali, decora aquilo, você não esquece nunca mais. Verdade. Se Então, a eu gente tinha trabalhar essa esse habilidade. exercício de Isso. guardar as coisas, né? Isso. A gente consegue bem. Eu tinha essa habilidade. Então, de primeira a quarta série, você estudou lá na Bahia ou foi no Espírito Santo? Primeira, quarta série foi no... Vamos colocar aí, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até a quinta série eu estudei no Espírito Santo. Até a quinta série. Aí voltou pra Aí, Bahia, pra quando eu voltei Teixeira de pra Freitas. Bahia, aí eu Aí foi continuei. sexta, sétima, oitava e formou lá o ensino médio, na Bahia. Isso. Época ensino de médio. colégio, essa é que é a boa. No colégio que a gente joga bola mesmo, porque É. você já tá com 15, 16, né? A gente joga bola pra valer mesmo. Isso. Como é que era lá no Teixeira de Freitas, lá na escola, no colégio, com a turma? Quando eu cheguei lá na Bahia, na época, eu ainda era muito acanhado, né? Uhum. Porque eu tava com 12, 13 anos, eu era meio acanhado, então tinha uns moleques que eram muito bons de bola mesmo. Até chegou a jogar em times profissionais. Então, eu quase não jogava. Aí eu fui ficando mais velho, com 15 que eu comecei a me soltar, 15, 16, que aí eu fui entrar para as escolinhas, disputar as competições. A partir daí que eu comecei a jogar bola mesmo, mas quando eu cheguei no colégio mesmo, eu quase não jogava. Eles me escolhiam para jogar, mas eu sempre ficava de fora, porque os caras eram já entrosados, muito bons, já se conhecia há muito tempo, né? Então Toda a vida franzino assim? sempre tive esse Esse biotipo. biotipo de atleta, né? Sempre fui assim. De corredor, franzino, Também, Não é zagueirão, não. Zagueirão é mais Não, parrudo. eu Volante gosto- é mais parrudo. Eu gosto de velocidade mesmo. Entendeu? Você tá com cara, na minha época, né? Quando o figurinha arriscava algo, MacGyver. Era ponta direita, ponta esquerda, né? O cara botava a bola na Você frente e vê, né? saía num desespero. Figurinha era corredor. Agora não passa nem perto, né? É só um tapa de vez em quando. É. E aí, você lá na escola, formou-se lá na Bahia, da sexta até o ensino médio. E aí começa, né? Correndo atrás do futebol, jogando nas escolinhas, tentando aquilo que. As famosas peneiras. Passou por peneiras. muitas peneiras lá na Bahia. Interessante que eu fiz uma peneira na Bahia. Só fiz uma. Que Qual foi time? peneira mesmo. Fluminense do Rio de Janeiro. Mas Aí levaram os olheiros pra lá. Isso, eles né, iam, pro- né, pra captar atletas. Uhum. Mas eu acho que eu não cheguei nem a tomar uma nota 10, não, porque tinha muito moleque bom, muito, mas muito. E já tinha. Na época que eu fiz a peneira, tinha meninos que já tinham disputado a Copa São Paulo, pra você ter ideia. Ah, tá. Então esses Que é- provavelmente deve ter um ou dois, eu lembro que foram
selecionados para fazer A teste, Copa, né? Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Isso, a Copa Aí São já- Paulo de Futebol Júnior. Já é uma parada mais... Eu não É cheguei porque a dali disputar, já, não. já vai profissional, né? Quem É. disputa Isso. a Copa São Paulo. É como eu não a disputei Copa Itatiaia aqui, que é bem Exatamente. disputada, né? Eu tive amigos que